Vamos para a palavra então, gente? Pega a sua Bíblia aí comigo e abre no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Efésios 3, 20. A gente vai ver dois textos hoje, esse vai ser um deles. Amém? Posso ler? Tem dois amém, gente. Vamos lá, amém? Posso ler? Amém. Gente, quando a gente pergunta tipo, se a gente pode ler amém, não é retórico, é tipo, pode ler? Aí vocês, amém. Aí, tipo, vamos lá. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Deus, e colocamos de Ti a Tua própria palavra. Cremos, ó Deus, que o Teu Espírito fala nos nossos dias. Cremos, ó Deus, que o Senhor alimenta o nosso Espírito, ó Deus, com a Tua palavra. E é isso que a gente quer aqui nessa noite, Deus. Glorificar e honrar o Teu nome com a nossa atenção, com o nosso coração e com nossos ouvidos e olhos abertos. Mas também, ó Deus, para receber de Ti, sim, ó Deus, direção, força, instrução, renovo, ó Deus, como o Hugo orou aqui, Pai. E nós temos a certeza que aquilo que nós pedimos, o Senhor nos dá. Por isso, Deus, nós já te louvamos pela fé, por aquilo que o Senhor falar nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Querido, nessa noite, eu creio que Deus tem uma palavra de ânimo para nós, uma palavra de renovo de fato. E aí eu quis começar com esse versículo, que a gente vai olhar para ele um pouquinho mais para o final. Mas ele foi o versículo que a gente usou como tema lá do Wake Summer. E eu vou fazer referências hoje aqui ao Wake Summer, mas eu não quero que você que não foi se sinta fora disso. O Wake Summer hoje eu vou usar ele como um exemplo de um momento em que Deus faz algo na nossa vida, que Deus nos toca, nos transforma, semeia algo dentro de nós, e isso gera transformação e gera frutos. Então, naturalmente, Deus tem feito alguma coisa na sua vida, em alguma área da sua vida, exatamente dessa maneira. Então, quando eu falar o Wake Summer aqui, se você não foi, não se coloque de fora, mas, na verdade, olhe para isso e fale assim, olha, lembra daquele momento em que Deus falou com você, em que Deus tocou aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu dia a dia e que tem gerado transformação, beleza? Nos próximos dias aí a gente vai completar 2 semanas, né, de que a gente saiu do Wake Summer, e foi uma bênção. Quem esteve lá, foi muito bom, amém? Foi um tempo de alegria, foi um tempo de renovo, foi um tempo de fortalecimento. Eu creio de verdade que esse texto, embora lá no dia a gente acabou, não teve exatamente uma palavra específica sobre ele, mas ele relata exatamente aquilo que estava no coração do Carlinhos e da Ju, e é a realidade que nós vivemos lá. Que de fato Deus foi além daquilo que a gente imaginava. De fato Deus fez muito mais do que a gente pensava, de formas diversas, né? Seja no próprio culto, seja nos momentos de comunhão, seja nas interações, seja nas refeições, seja nos momentos que vocês estiveram nos quartos que vocês estavam lá, de repente teve relações aí que foram feitas, amizades que foram formadas, isso é muito bom. Então eu creio de verdade que esse é um reflexo disso, né? Esse texto mostra isso. Quantos de nós aqui não fomos tocados, transformados, libertos, curados, se recebemos revelação do amor de Deus nesses dias, amém? Mas, querido, eu quero que você entenda hoje, além dessa palavra ser uma palavra de renovo, essa palavra também é uma palavra de despertamento. Porque enquanto eu meditava sobre o que Deus queria que a gente falasse aqui hoje, a frase que veio ao meu coração é confrontar aquilo que nos afronta. E nessa noite a gente vai ver um pouquinho sobre isso com relação àquilo que nós vivemos lá no Wake Summer. Porque a verdade é que o que vivemos lá e aquilo que você tem vivido na sua vida não agrada o inferno, né? As trevas não se satisfazem com isso, porque tudo aquilo que Deus faz em você te leva para mais perto dele, e vai a cada dia mais rompendo com mentalidades erradas, com pensamentos mentirosos, vão rompendo com pecados que eventualmente ainda assolavam a sua vida, vão tirando de você coisas que o diabo estava usando para te afrontar, para te oprimir, para te prender, e isso vai te levando para perto do Senhor, e obviamente o inferno vai cada vez mais ficando insatisfeito com isso. E a verdade é que essa insatisfação do inferno não é uma insatisfação passiva. O diabo não fica sentado e falando assim, ai, poxa, Jesus libertou ele. E agora, gente? Gente, o que faz agora, hein? Não é assim que funciona. Ele está engajado. Gente, se tem alguém engajado, é o diabo. Ele está engajado em atacar a gente, ele está engajado em destruir a gente. Então, tudo aquilo que Deus faz motiva ele a se posicionar contra a gente.
E aí você está ouvindo eu falar isso, você fala assim, ué, mas a palavra não era de ânimo, né? Não era para a gente sair daqui, eu sou crente, eu adoro Jesus e tal. Mas a gente vai sair daqui assim em nome de Jesus. Calma. Mas como o pastor Hélio até mencionou algo parecido hoje aqui, parece muito ruim quando você ouve, mas a primeira coisa que a gente precisa para vencer algo é reconhecer que esse algo é real. Então eu e você precisamos sair daqui hoje com a realidade na nossa mente de que você vai ser afrontado, de que você vai ser perseguido. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Êxodo, para a gente ver um exemplo, né, usando o povo de Israel como esse exemplo. E a gente vai ler um texto aí lá no capítulo 14, no versículo 5. Nós vamos fazer essa leitura aí para a gente poder exemplificar um pouco daquilo que o Senhor quer falar conosco. Êxodo 14, a partir do versículo 5, diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, e os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aleluia! Queridos, esse texto me lembrou muito disso que eu estou falando aqui, do que a gente viveu. Perceba como é que essa situação é semelhante. O Senhor trabalhou na nossa vida naqueles dias e tem trabalhado na sua vida naquilo que Ele tem feito. E quantas pessoas chegaram naquele lugar presos? Nós falamos lá de tantos assuntos, né, de família, de baixa autoestima, falamos de sentimento de abandono, falamos de enfermidade, oramos por cura naqueles dias lá. Tantas coisas, querido, que nós falamos e que talvez você tenha chegado preso naquele lugar. Situações que te amarravam, que te afastavam de Deus, que impediam o teu avançado diante do Senhor, mas que naquele lugar o Senhor agiu na sua vida e na minha vida. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Deus agiu na sua vida, Deus tocou você naqueles dias. Querido, e aquilo que Ele fez nas nossas vidas é para nos levar adiante, é para nos levar para mais perto dEle. Então, tudo que Ele fez lá, de certa forma, independentemente de qual foi a área da sua vida, é para nos libertar, é para nos curar. Mas acontece que, como eu falei, aquilo que o diabo faz, aquilo que Deus faz, ele gera insatisfação no inferno. E a primeira coisa que eu quero ver com você nesse texto é justamente que, depois daquilo que Deus fez e tem feito na sua vida, eu e você seremos confrontados e perseguidos. O texto vai dizer, lá no versículo 5, que chegaram para o faraó e contaram para ele que o povo estava saindo, e faraó se arrependeu, falou: meu Deus, eles foram embora, e agora, nossos escravos? Né? E aí ele monta todo um aparato lá de carros de guerra, de infantaria, de oficiais, para perseguir um povo que era escravo. Percebe como é desproporcional? Era muita gente, o povo de Israel era muito grande, mas era um povo escravo, provavelmente não estava nas suas melhores condições físicas, naturalmente não tinha as melhores armas para poder se defender. Tem um texto mais para frente de Êxodo que mostra que eles não tinham essas armas. Mas Faraó vai contra eles com fúria. Faraó vai contra eles com tudo aquilo que ele tem, para tentar oprimir e recuperar os escravos que ele tinha. E da mesma forma, querido, o inferno virá contra nós. Calma que a palavra é de ânimo. Calma. O inferno virá contra nós, querido, com tudo aquilo que ele puder, para tentar nos afastar do Senhor. A verdade é que se você foi liberto naquele lugar, o inferno quer te escravizar de novo.
A verdade é que se você foi transformado naquele lugar, o inferno quer retroceder você. O inferno quer reverter aquilo que o Espírito fez naquele lugar. Mas, queridos, nós não precisamos ter medo porque o Senhor está conosco. Nós não precisamos ter medo porque aquilo que Deus faz em nós alegra o coração dEle, glorifica o nome dEle. O diabo vem contra nós com as suas armas, com as suas estratégias, com as suas artimanhas. Talvez você já esteja vivendo isso. Eu não sei se você tem passado por dias como esse, mas eu tenho. Quando eu voltei de lá, eu já recebi notícias que eu não queria receber. Quando eu voltei de lá, eu já tenho passado por afrontas, por situações que eu não gostaria de estar passando. E dói, querido, incomoda, porque você queria alguma coisa e aquela coisa não chegou. E eu tenho percebido o inferno confrontar a minha vida e a minha família. Mas, queridos, o Senhor está conosco. E nenhum confrontamento, nada do que o inferno fizer contra nós prevalecerá. Não importa se ele vem com carros, com infantaria, com cavalos, com todo o aparato do inferno contra nós. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é aquele que venceu todas as batalhas. Ele é aquele que não precisa lutar, porque ele já está no lugar de vencedor. E ele pegou a nossa vida em Cristo Jesus e nos colocou nessa posição de vencedor. Então eu e você já somos vencedores contra qualquer afronta que vier contra nós. Por que a gente precisa ter essa consciência de que nós vamos ser perseguidos e afrontados? Porque nós precisamos estar vigilantes. Você precisa ter isso em mente, para você estar atento no seu dia a dia, para não aceitar os pensamentos que vierem, para não aceitar os desejos que vierem. O Senhor te libertou naquele lugar. Não volte para o lugar que Deus libertou você, você já foi tirado de lá com mão forte e poderosa. E aquilo que Deus fez na sua vida, eu quero declarar nessa noite que é definitivo em nome de Jesus. Você não retrocederá, porque o Senhor está com você. Porque a partir daquele dia que o Senhor agiu na sua vida, transformou você, te tocou, Ele se uniu a você nessa circunstância, e Ele está com você e Ele te levará adiante. Por isso, querido, você viverá de forma diferente. Você não voltará mais a ser o mesmo depois dos dias que Ele tem feito na sua vida. Na verdade, depois daquilo que Ele tem feito na sua vida nesses dias. O Senhor está contigo, as afrontas virão, mas esteja atento e vigilante. Foque a sua atenção no Senhor e firme a sua posição naquilo que Ele fez na sua vida. Se você chegou lá com baixa autoestima e o Senhor te curou, se agarre à cura do Senhor. Se enxergue como Ele te vê. Se você chegou lá se sentindo abandonado, largado, deixado de lado, se agarre que você é amado, que Ele está com você, que Ele é um Pai que vai suprir toda a tua necessidade, toda a tua carência. Não abra mão do que o Senhor fez na sua vida, amém? E aí a gente vai para a segunda coisa, que é no versículo 8, que eu achei muito interessante, que eu já tinha lido esse texto, e eu não tinha dado tanta atenção para essa palavra, que diz: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. E essa palavra, triunfantemente, me saltou aos olhos, querido. Porque quando Deus tira o povo de lá, como eu disse, era um povo escravo, fraco, mas que havia recolhido riqueza do povo, né? Eles pegaram os despojos de uma guerra que eles não lutaram. Deus manda eles irem de porta em porta pedir ouro, joias, e o povo dos egípcios dão para eles. Mas eles saem de lá numa situação ainda de pré-escravidão, eles tinham acabado de ser libertos, não mudou tanta coisa assim fisicamente, né? Mas a palavra diz que o Senhor tira eles marchando triunfantemente. Eles não lutaram, queridos. Não houve uma luta física deles. O Senhor lutou por eles por meio das pragas que enviou ao Egito e libertou o povo. E da mesma forma que daquilo que Deus fez na sua vida nesses dias de Wake Summer, não foi para te tirar lá escondido. Não é que você é um refugiado de guerra que precisa estar escondido para o diabo não te ver, não lembrar que você existe. O Senhor te tirou de lá de maneira triunfante, poderosa e vitoriosa. Ele te tirou de lá caminhando em vitória. E você precisa caminhar triunfantemente no teu dia a dia. Você não pode aceitar nenhum tipo de afronta que venha tentar roubar de você aquilo que Ele fez. Você está caminhando triunfantemente. Ainda que você não sinta isso, ainda que as circunstâncias da sua vida não mostrem isso, você está caminhando triunfantemente. Querido, o Senhor quer que você não retroceda. E Ele te dará todas as armas necessárias, Ele te dará toda a força, todo o vigor e toda a coragem necessária para não retroceder, querido. Por isso, não abra mão da tua posição. Nós somos mais que vencedores. Confronte as tuas afrontas de uma posição de quem é vencedor e triunfante. Porque é isso que você é nessa posição que o Senhor te colocou.
Você pode dizer um amém a isso? Amém. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. Vai recebendo aí, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, querido. Como eu disse, querido, eu declaro, você não vai voltar para o lugar de onde o Senhor te tirou. A vitória é perfeita, completa e definitiva, em o nome de Jesus. A outra coisa que eu quero ver ainda com você nesse texto, e a gente está passando um pouco mais rápido hoje, vai ser mais curto, porque o Senhor falou comigo que no final do culto, o que a gente precisa fazer é só adorar o nome dEle. Porque é assim que a gente se posiciona, é assim que a gente confronta as nossas afrontas, a gente adora o Senhor quando a gente olha as circunstâncias e elas são desfavoráveis. Quando a gente olha um mar que não se abriu, quando a gente olha com os egípcios vindo atrás de nós, e a gente levanta a nossa mão e a gente diz que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Mas a outra coisa, querida, é que, se você for ver aí no versículo 10 e 11, conforme Faraó vai chegando, os israelitas veem que os exércitos estão chegando, o povo diz aí para Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco tirando de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos, antes escravos do que morrer no deserto. A impressão que dá, querida, é que conforme eles foram se distanciando da escravidão, e se distanciando do Egito, e se distanciando do que Deus havia feito, no lugar de fortalecer a fé foi esmorecendo. Eles viram coisas maravilhosas, eles viram fogo cair do céu, eles viram a água do Egito se transformar em sangue, e todas as pragas que vieram sobre o Egito, eles viram à distância, porque isso não aconteceu na terra deles. Eles viram coisas que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver na história humana. E Deus fez isso por eles, por amor a eles, para libertar eles, para lutar a guerra deles. O texto vai dizer um pouco antes do que a gente está lendo aqui, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo e decidiu interceder por eles. Então, gente, eles veem tudo isso, e quando a primeira afronta se coloca diante deles, para confrontar a verdade da libertação da escravidão, o posicionamento deles não é de fé. O posicionamento deles é de, por que o Senhor fez o mal de nos libertar? Percebe como isso não faz sentido? Diante do medo, diante da afronta, o que vem no coração deles não é gratidão e a certeza de que as experiências vividas com Deus se repetirão mais uma vez porque Ele é fiel. O que vem ao coração deles é, por que nós estamos passando por isso agora? Era melhor ser escravo e morrer na escravidão do que morrer aqui, sendo que não havia nenhuma palavra de Deus que diria que eles morreriam naquele lugar. A palavra do Senhor era, deixe o meu povo ir para me adorar. Deixe o meu povo ir para me adorar. E não havia uma palavra de que eles voltariam. Não haveria uma palavra de que eles adorariam apenas uma vez e nada mais. A palavra era, deixe o meu povo ir para me adorar. E eu levarei vocês a uma terra prometida que eu tenho para vocês. Essa era a palavra, querido. Mas a fé parece que ia esmorecendo a cada passo que eles davam de distância do Egito. E o que o inferno vai tentar fazer comigo e com você é exatamente a mesma coisa. Parece que quando Deus age na nossa vida num momento de forma poderosa, intensa, como acontece no Wake Summer, como acontece num culto, numa conferência, num congresso, como acontece numa visitação no teu lugar secreto, parece que os dias que vão passando, aquilo vai tentando ficar esmorecido, apagado, fechado, esquecido. Mas nessa noite, querido, Deus está falando para nós, não apague a chama do que o Senhor fez na sua vida. Não deixe o inferno mentir para você e você acreditar nessas mentiras de que aquilo foi algo pontual, passageiro e temporal. Não é. Deus começou alguma coisa naquele dia e Ele vai continuar trabalhando na sua vida até o dia que o Senhor voltar, até o dia que Ele vier para nos buscar como igreja para a eternidade. Então não deixe que a distância entre onde você está hoje e aquilo que Deus fez na sua vida, aquele dia em que Deus agiu na sua vida, roube de você a fé, roube de você a certeza de que Ele te transformou, de que Ele te libertou, de que Ele mudou a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que a nossa fé seja roubada, porque é isso que as situações tentam fazer com a gente, elas vão se acumulando ao nosso redor e vão nos fazendo esquecer. Porque enquanto a gente está lá dentro daquele lugar fechado, a gente olha para Deus, a gente ora, a gente adora, a gente só tem comunhão com crente, a gente só fala de Jesus, a gente só brinca coisa crente, a gente joga futebol e é crente, futebol crente em nome de Jesus. Tudo que a gente faz lá é crente, né? Então assim, tem aquele ambiente e tal, e aí aquilo vai empurrando a gente para Deus. Mas a gente volta para o metrô Rio, gente.
A gente volta para o busão, a gente volta para a faculdade, para o trabalho, para o trânsito. A gente volta, sei lá, para onde é que você tem raiva aí no seu dia a dia, que às vezes tira a sua paciência, eu não sei. Você volta para o seu chefe, para o seu professor, né? Você volta de repente para o seu funcionário. Às vezes quem te irrita é teu funcionário, não é teu chefe. Né? Cada um passa por um aperto que pode, né, gente? E que vive aí. Mas o fato é que o que a gente vai passando vai tentando fazer a gente esquecer o que Deus agiu, que Deus falou, que Deus tocou. E Ele quer continuar agindo, falando e tocando na sua vida e na minha vida. Portanto, quando as afrontas vierem, quando as dificuldades se apresentarem, quando as mentiras do diabo vierem à sua mente exatamente contra aquilo que o Senhor fez na sua vida, se posicione e responda: o Senhor fez naquele dia, o Senhor fará de novo hoje. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, querido. Se Ele fez algo na sua vida, querido, está feito. O diabo não pode mudar aquilo que o Senhor faz na minha vida e na sua vida. Não há o que ele possa fazer. Ele pode te perturbar, ele pode tentar te roubar, ele pode tentar te fazer esquecer, mas ele não pode roubar de você o que o Senhor colocou em você. Portanto, fique atento a isso também, querido. Não deixe que a distância entre o seu hoje e o agir de Deus naquele dia roube de você o que o Senhor fez na sua vida. Busque no Senhor que o agir de Deus não seja naquele dia, seja hoje, seja amanhã, seja depois, e todos os dias da sua vida, porque é isso que Deus quer fazer, querido. Traga à memória o que o Senhor fez na sua vida, porque isso vai te trazer esperança e isso vai fortalecer a sua fé. E por último, no versículo 13, Moisés responde ao questionamento do povo. E aí sim, Moisés, que viu tudo ainda mais de perto, responde ao povo com base em alguém que viveu o que o Senhor fez. Não tenham medo, disse Moisés, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais virão os egípcios, que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E agora a gente começa o renovo aí e a animação, gente, e o ânimo. Queridos, o livramento é certo. Não importa qual seja a afronta que você está recebendo, o livramento é certo, porque o Senhor luta as nossas lutas, querido. Às vezes a gente olha para o que está acontecendo e porque não parece que alguma coisa está acontecendo, parece que Deus não está lutando, mas o Senhor é mestre em lutar no silêncio. Quando eu e você não estamos vendo, quando eu e você não estamos percebendo, a única coisa que a gente precisa fazer é alimentar em nós uma certeza de que o Senhor está agindo em nosso favor, para que absolutamente todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é a nossa garantia, querido, de que o livramento é certo. É por isso que Moisés fala: o Senhor lutará por vocês. Naquele dia que o Senhor te tocou, naquele culto da noite ou da manhã, o Senhor lutou pela sua vida. Ele lutou pela sua saúde emocional, Ele lutou pela sua saúde financeira, Ele lutou pela sua família, Ele lutou pela sua vida de santidade, Ele lutou pela sua casa, Ele lutou pelo seu trabalho, Ele lutou pela sua faculdade, pelos seus sonhos. E por que Ele não vai continuar lutando por isso, querido? Porque o que impede a Ele, se Ele te ama e se Ele te quer bem, se Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida? Você entende isso? Nós precisamos ter essa consciência viva que o Senhor está lutando as nossas lutas. E o que Ele espera de nós não é lutar, mas é esperar nele, é confiar nele, é permanecer num posicionamento de alguém que é vitorioso em Cristo Jesus. O Senhor está conosco, querido. E se Ele está conosco, quem pode contra nós? Só que eu e você já ouvimos esse texto inúmeras vezes. E aí parece que a distância, como eu disse, entre a primeira vez que você ouviu e hoje, é como se isso já não soasse mais aos seus ouvidos da mesma forma. Mas pare para pensar um pouco sobre isso. Se o Criador dos céus e da terra está comigo, está com você, quem será contra nós? Comece a pensar sobre isso, querido. Quem será contra você? Será que aquilo que você tem enfrentado, será que aquilo que tem se apresentado diante de você é maior que o nosso Deus? Será que aquilo que tem te atormentado dia e noite é maior que o nosso Deus? Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está fora no mundo. Isso não é jargão, querido.
Isso não é jargão. Isso é a verdade absoluta de quem Deus é. E eu e você não podemos perder a dimensão do que isso é. Assim, querido, como o Senhor fez aí nesse texto, na continuação, que a gente não vai ler esse pedaço, mas a verdade é que o mar se abriu, queridos. O mar se abriu. E o mar que foi aberto, como eu falei aqui na quinta-feira, o impedimento para o povo se tornou nas mãos de Deus a arma para destruir os egípcios e cumprir a palavra de que nunca mais eles veriam aqueles egípcios. E nessa noite eu quero te dizer pela fé em nome de Jesus que nunca mais você verá aquilo que te afrontou. Nunca mais você verá aquilo que o Senhor te libertou naqueles dias. Nunca mais, em o nome de Jesus. Nós declaramos o fim de tudo isso na autoridade do nome de Jesus. Volta comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 3, do versículo 20. A gente vai ver algumas coisas muito rápidas. Que é o que o Senhor quer injetar no nosso coração aí. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na Bíblia Viva, querido, esse iniciozinho aí que fala capaz de fazer infinitamente mais, diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Infinitamente além. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem clamado, eu sei que você tem pedido, eu sei que você tem falado com Ele, mas o que para você já é a melhor oração que você pode fazer, Ele pode ir além, e Ele quer ir além, e eu declaro nessa noite em nome de Jesus que Ele irá além, mas eu e você precisamos crer nisso, precisamos crer que isso é uma verdade, que isso é uma realidade em Deus, de que Ele quer e que Ele irá além nas nossas vidas. O Senhor, Ele agiu na tua vida naqueles dias e foi poderoso, mas Ele quer ir além do que Ele fez. Como eu disse, o que Ele fez é o início. O que Ele fez é para abrir a porta para algo novo que Ele tem para você. O que Ele fez é para te conduzir adiante. Quando Deus abre o mar para que o povo passe, é para que aquele primeiro enfrentamento, aquela primeira dificuldade fosse vencida, para que eles fossem para o outro lado do mar. Há um outro lado do mar para nós, queridos. E depois do mar vieram tantas outras afrontas, tantos outros desafios, mas o Senhor foi fiel em todos eles, e cada um deles que foi caindo e sendo vencido, levava ao outro lado, levava além, até o dia da terra prometida, e a nossa terra prometida é a eternidade com o Senhor. Por isso, querido, saia daqui nessa noite com esse renovo e com esse ânimo. O Senhor, Ele pode ir além de tudo o que tem afrontado você, do que tudo que você tem pedido, do que tudo que você tem clamado. O texto ele vai dizer também, querido, que Ele faz isso, que Ele vai além, de acordo com o seu poder que opera em nós. E o interessante é que Paulo se preocupa em escrever no tempo presente, de acordo com o seu poder que opera. Não é de acordo com o poder que operou ou de acordo com o poder que um dia vai operar de novo. Querido, o poder que operou em você no Wake Summer está operando hoje aqui. O poder que operou em você naquela conferência, naquele culto, naquela oração que alguém fez por você, é o poder que opera em você hoje, agora. É o poder que opera em você toda vez que você dobrar o seu joelho dentro de casa. É o poder que opera em você quando você estiver dentro do ônibus em pé, fechar os seus olhos e falar: Senhor, fala comigo, eu estou aqui. De acordo com o seu poder que opera hoje, que opera agora em nós. O Senhor vai fazer muitas coisas na sua vida ainda, mas Ele quer operar hoje, Ele quer operar agora. E amanhã Ele quer operar no dia que será chamado hoje, no agora. Todo o seu hoje, todo o seu agora é tempo de Deus operar na sua vida. Portanto, querido,
Se você foi afrontado nessas últimas 1 semana e meia, quase 2 semanas, o Senhor quer operar hoje para te renovar, para te fortalecer, para te animar, para que amanhã, na segunda-feira, você comece diferente, sabendo que Ele está com você e que Ele vai te levar adiante. E a última parte do texto, aí no versículo 21, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos, é por Ele. E eu tenho falado isso algumas vezes aqui. É por Ele, queridos. É por causa dEle. É para que o nome dEle seja glorificado. É para que a sua vida expresse Deus para quem está perto de você. A palavra diz no Antigo Testamento que aquilo que Deus ia fazendo no povo de Israel fazia as outras nações temerem ao Senhor e reconhecer que não havia outro Deus. Que só o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E eu quero declarar nessa noite pela fé que é isso que o Senhor fará e está fazendo na sua vida. A sua vida expressará quem Deus é. E aqueles que estão ao seu redor dirão: o Senhor é Deus. E não há outro Deus além do Deus dele, além do Deus dela. Porque eu tenho visto o Senhor agir na sua vida e o Senhor é Deus. Querido, o Senhor quer que a sua vida evangelize. O Senhor quer que a tua vitória sobre as tuas maiores dificuldades evangelizem. O Senhor quer que a tua dor se torne cura para alguém. O Senhor quer te levar para um lugar em que Ele vai usar qualquer coisa que você esteja vivendo de boa ou de ruim, porque tudo que Ele fizer na sua vida testemunhará quem Ele é. É isso que Deus quer fazer e eu creio que Ele está fazendo na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Nós temos cantado aqui que nós estamos preparando o caminho. Somos a geração do fim e nós, eu e você, estamos preparando a volta do Senhor Jesus. E enquanto nós preparamos a volta dEle, Ele cuida da nossa vida, para que nós possamos cuidar do que é dEle e Ele cuidar do que é nosso e nós glorificarmos o nome dEle. Portanto, querido, você não está sozinho. Você precisa sair daqui animado para confrontar aquilo que te afronta. Cessa a afronta hoje, em o nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero ler um texto para você. Nós vamos celebrar ao nome dEle. Você não precisa abrir, eu quero que você feche os seus olhos e só ouça isso, querido. Deus tem falado muito comigo com esse texto. E essa é a palavra do Senhor para a tua vida, para os dias que virão. Para que você se agarre a essas palavras, querido, crendo que essa é uma realidade. Mas agora, diz o Senhor, em Isaías 43, aquele que o criou, e coloca o seu nome aí, aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista e porque eu amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Você precisa guardar essa palavra nessa noite, querido. Porque o texto diz que quando você andar pelo fogo ou quando passar pelas águas, então nós passaremos pelo fogo e pelas águas. Como eu disse, a perseguição é certa. Passaremos pelo fogo e pelas águas. Mas as chamas não irão nos queimar. Haverá o quarto homem da fornalha conosco, e nós não seremos queimados. Quando passarmos pelas águas, as águas não nos encobrirão. Ele nos protegerá, querido, de todas as coisas, porque Ele está conosco. Ele será como coluna de fogo diante de nós nos nossos dias. Ele será como coluna de nuvem diante de nós nos nossos dias, para nos levar adiante de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós queremos celebrar o Teu nome, Deus. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus.
Nessa noite, Deus, nós só queremos dizer que Tu és bom, que Tu és o Senhor de todas as coisas. Nessa noite, Deus, nós já declaramos pela fé que toda afronta seja caída em nome de Jesus, que tudo aquilo que o diabo tem lançado contra nós seja derrotado em nome de Jesus. Deus, nós não vamos clamar aqui, nós não vamos orar aqui para que o Senhor faça, porque nós já cremos que o Senhor fez. Nós queremos aqui entregar um coração grato, nós queremos aqui declarar a Tua bondade, nós queremos aqui, Deus, adorar o Teu nome, Deus, porque diferente do povo de Israel, nós não vamos cantar depois que o mar já tiver se aberto, nós vamos cantar hoje enquanto ele ainda está fechado, nós vamos cantar hoje, Deus, enquanto a afronta ainda está diante de nós, nós vamos cantar hoje, Deus, enquanto os muros de Jericó ainda não caíram. Nós vamos cantar antes, porque já vemos, porque já sabemos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, porque já sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós te glorificamos, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, porque não precisamos ver para crer, Jesus. Não precisamos ver para crer, Jesus, porque nós confiamos em Ti. O nosso coração está no Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Você tem uma palavra de adoração aí do seu coração, querido? Fale com Ele, levante as suas mãos, engrandeça o nome dEle. Agradeça pela tua vitória, celebre quem Ele é. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te celebramos, Deus. Nós engrandecemos o Teu nome, Jesus. E em Ti, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, nós podemos crer que o infinitamente mais acontecerá em nome de Jesus. Com coragem, com ousadia, nós não retrocederemos, Senhor. Nós não retrocederemos, Senhor, mas nós seguiremos à frente. Nós seguiremos para o alvo que é Jesus. Nós seguiremos para o alvo que é Jesus. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, Deus. O Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas somos ousados pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro agora uma unção de coragem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma unção de ousadia para fazer o que você acha que não consegue, para fazer o que você acha que não pode fazer, para falar o que você acha que não tem condições de falar. Eu declaro coragem na autoridade, em nome de Jesus, para ser quem Deus te chamou para ser, no lugar que Ele te plantou hoje. Em o nome de Jesus, nós celebramos, Deus, a Tua vitória na nossa vida, Deus. Nós celebramos a Tua vitória na nossa vida, Deus. Nós celebramos a Tua vitória na nossa vida, Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Ah, Deus. Receba o renovo do Senhor, querido. Receba o renovo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos e receba o renovo do Senhor nessa noite. Como um bálsamo que desce do céu, que toca a sua cabeça e escorre pelo seu rosto e por todo o seu corpo. Receba o renovo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. O
O Senhor está te fortalecendo nessa noite. O Senhor está te o Senhor está te capacitando. O Senhor está te dando coragem. O Senhor está ungindo a tua cabeça, está ungindo as tuas mãos. Você não voltará para o cativeiro em nome de Jesus. O pecado que te oprimia não te oprimirá mais em nome de Jesus. Porque as correntes foram quebradas, porque o peso foi retirado, porque o jugo foi destruído. Você não retrocederá. Não importa o que o diabo tem falado na tua mente, você não retrocederá. Você não voltará para o Egito, você não voltará para a escravidão. O Senhor te libertou, e se Cristo te libertou, você é livre. Você é livre em nome de Jesus. Você não será liberto, você já é livre. Você já é livre em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Porque com mão poderosa Ele te tirou da escravidão, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, para que pessoas se rendam ao Senhor pelo testemunho de quem você é e daquilo que Deus fez em você. O Senhor te tirou com mão poderosa e você nunca mais retornará, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus.